O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, começando aqui o Cafezinho com Mário Flávio. Muito bom dia, Mário. Bom dia, Laís, Rodrigo, Bom Vinícius, dia. Bel e toda a nossa audiência. Bom, a gente abre esse quadro, né, hoje do Cafezinho, falando da entrevista que foi dada ao Manhã Cidade ontem pelo secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho. Né, ele respondeu, né, uma nota enviada pelo PSB com críticas à equipe de transição do atual governo, do próprio governo, e a gente confere agora um trechinho para Mário Flávio comentar o assunto. Secretário, falando um pouco de política, né? Não demorou um pouco, né? Essa demora aí nos anúncios, né? O PSB ontem emitiu uma nota dura, dizendo que a transição do governo Raquel agiu de forma amadora, que falta humildade ao novo governo. Como é que o senhor recebe essa nota e também a demora no anúncio do secretariado, que talvez tenha confundido um pouco com relação a esse decreto que foi divulgado? Enfim, um balanção aí sobre esses três assuntos eu peço para o senhor fazer aqui. Olha, a governadora Raquel Lira foi eleita com a confiança do povo para mudar, não foi para manter o que aí estava. Ela fez uma condução com muita cautela, com muito cuidado, para que de verdade nós tivéssemos uma ruptura daquilo que está errado. Os serviços essenciais de saúde, educação e segurança estão preservados, o Estado está funcionando na sua plenitude. Agora, é uma falta de compreensão do que é democracia, daqueles que perderam a eleição, em achar que eles iriam continuar governando o Estado de Pernambuco. Isso é inaceitável. Do ponto de vista federal, houve uma vitória do presidente Lula, hoje empossado, e ele exonerou todos aqueles que estavam lá de Bolsonaro e está colocando a sua equipe, porque recebeu a delegação do povo de Pernambuco para tal, do povo do Brasil para tal. Ninguém espera que Lula vá governar com a equipe de Bolsonaro. Da mesma forma, a governadora eleita Raquel Lira vai montar uma equipe de sua confiança. O PSB está confundindo. Eles ainda não entenderam que perderam a eleição e que o Estado de Pernambuco não os pertence. O Estado de Pernambuco pertence ao povo de Pernambuco. A governadora Raquel Lira está montando sua equipe, os serviços estão garantidos, ela fez uma transição para que fique bem nítido de que há mudança. Ela foi eleita para mudar e não para manter o que aí está. Acho, inclusive, que há uma falta de compreensão do que é democracia para estes do PSB, que parecem querer insistir em continuar ocupando cargos comissionados. A candidata Marília Reis, ainda deputada federal, derrotada, está reclamando que os comissionados foram exonerados. O irmão dela fazia parte da gestão anterior. Ela quer o quê? Que o irmão dela continue na gestão de Raquel? Perder a eleição. Quem perde a eleição vai para a oposição. As críticas são legítimas. Os parlamentares do PSB e aqueles que quiserem se colocar no campo da oposição estão no seu papel democrático. Nós respeitamos ao direito da crítica. Agora, acho que pega muito mal para quem perde a eleição querer insistir em manter posições estratégicas no governo. O cargo de confiança, como o nome já diz, ele deve ser exercido por pessoas de confiança do governante. E é isso que a Raquel está fazendo, é isso que o PSB fez quando sucedeu o governo Jarber Mendonça, fez também essa transição. É isso que fez o prefeito da capital, o prefeito João Campos, quando assumiu o governo, exonerou a todos, montou sua equipe. É isso que Lula está fazendo. Ele foi incisivo, né, Mário? Daniel foi o escalado aí, Laís, para rebater as críticas contra o governo de Raquel. Ele que é o único político praticamente do primeiro escalão, né? E aí ele é muito bom de oratória, né? Sempre foi deputado estadual, filho de deputado estadual, o deputado federal também, né? Fala muito bem, conhece muito bem o governo. Ficou numa secretaria discreta, na minha opinião. Acho que esperava mais um pouco, mas o fato é que Daniel Coelho é o cara escalado, né, para estar rebatendo as acusações políticas. Eu também perguntei nessa entrevista, né, se havia uma negação na política no governo de Raquel, já que tinha tanto técnico e pouco político. Ele também negou, disse, não, isso não acontece. O problema é que essa guerra de narrativas, o PSB tem que achar que perdeu, o Marília Reis tem que aceitar que perdeu. Isso aí é a guerra deles, né? O PSB e Marília dizem uma coisa, eles dizem outra. Agora, no meio político, existe sim uma crise de relacionamento do governo de Raquel, desse começo de governo, com
os políticos, né? Porque o PP não foi contemplado, já se fala que o PP vai para a oposição. Se o PP for para a oposição, juntando com o PSB, dá 21 deputados. Então Raquel já tem metade da bancada Assembleia de oposição pronta. E com a metralhadora pronta para atirar. Pois é. Né? Então eles vão ter que agir muito bem. Outro problema, União Brasil, o partido elegeu 4 deputados. O partido esperava contemplar, né, o Miguel Coelho. Miguel Coelho eu sempre achei que nunca ia ser contemplado por uma questão de logística. Mas poderia ter chamado um deputado e contemplado o Edson Vieira. Eu acho que Raquel poderia ter chamado Miguel. Miguel, ó, para ser secretário não dá, porque você foi meu adversário na eleição. Mas como é que a gente pode contemplar a União Brasil? Quem é que você quer que a gente puxe? Né? Aí ele poderia dizer, olha, puxa fulano. Aí ele ia dizer, olha, isso aqui não. Por exemplo, tem um deputado chamado Romero, que é o deputado da Causa Animal. Poderia arrumar uma pasta que se identificasse com ele. Só traga Romero fica nessa questão da causa animal aqui, e a gente bota, e Edson Vieira assume a vaga na Assembleia. O problema é que lá atrás, quando Edson Vieira e Alessandra eram do PSDB, eles saíram do PSDB e saíram falando mal de quem? De Raquel. De Raquel. E aí? Ela não vai fazer nada para contemplar ele, né? Pois é, mas veja a diferença de Lula. Lula nomeou uma ministra do União Brasil que fez campanha para Bolsonaro na eleição desse ano. E tem uma ligação lá com as figuras meio complicadas do Rio de Janeiro, né? E desde que ela foi nomeada está uma confusão danada, né? Os petistas cobrando que Lula não aceita essa ministra. Mas como é que o PT faz política? Como é que os partidos de esquerda fazem políticas no Brasil? Eles não olham o CPF. Eles chegam para os partidos e dizem, olha, eu tenho 3 ministérios aqui, vocês vão indicar quem? Os partidos chegam, fazem uma reunião, só a gente tem fulano, ciclano e beltrano, pronto. Entregaram os 3 partidos, não prestaram atenção direito nessa deputada, e agora está uma crise sem tamanho lá para ser generalizada. Eu não estou dizendo aqui que Lula está certo, nem está errado, né? Porque cada um sabe onde o calo aperta e cada um tem um modelo de política de fazer, né? Lula acha que, contemplando os partidos, ele vai ter a chamada governabilidade e não vai ter problema na Câmara dos Deputados. E Raquel acha que se fizer um loteamento de cargos com os partidos, como está acontecendo no governo federal e como acontecia na gestão do PSB, ela vai ter problemas junto ao eleitorado dela. Então, vai ser uma conta que ela vai ter que arcar, e por enquanto ela não abriu, vai mantendo aí esse estilo de gestão, e vamos saber até como vai durar. O teste de fogo de Raquel nesse início de governo, se a classe política realmente vai ter uma rebelião, digamos assim, contra ela, ou vai ficar com os pés atrás e aceitar esse tipo de modelo, vai ser a eleição da Assembleia. Ali a gente vai saber, né? É o termômetro, né? Justamente, a palavra correta é essa. É o termômetro da política que a Raquel adotou nesse começo. Se um opositor ganhar a eleição, é um recado que os deputados estarão dando a ela, que não aceitaram, e ela vai ter problema na Assembleia. Se ela ganhar, então ela vai seguir o baile do jeito que ela acha que deve governar. Ô Mário, por falar em aceitar, como é que foi visto esse plano de qualidade do gasto público que prevê uma economia de 150 milhões de reais no governo estadual, que foi lançado ontem? Olha, Laís, é o seguinte, esse tipo de projeto, ele quando chega, ele é lançado, é uma ideia boa, porque em tempos de economia sempre é bem-vinda. Agora a gente só vai saber mesmo quando isso acontecer na prática, porque às vezes chega um projeto e aí a ideia é muito boa, mas quando vai para a prática a população não sente muito, né? Demora um pouquinho. Mas, sem dúvidas nenhuma, para tirar um pouco o foco dessa crise que foi gerada, né? Porque não é bom você começar um governo e com 3 dias já tem uma crise desse tamanho que foi gerada aí, com notas de sindicatos, né? O deputado estadual João Paulo já fez uma autoconvocação da Assembleia. Na verdade, ele pediu para a Assembleia se reunir e ver medidas que possam retroceder esse decreto de Raquel, esse polêmico decreto de Raquel. Então, eu acho que foi mais no sentido, talvez nem fosse ser lançado agora, esse plano. Ele ainda fosse mais elaborado, mais né? elaborado, mais para frente. Mas foi aquilo, só o que a gente pode fazer para dar uma amenizada nessa crise aí? Eita, aquele plano que a gente estava querendo lançar.
Eu estou aqui só colocando suposições, tá? Eu não sou do governo, nem dentro do governo para saber o que está acontecendo e nem apurei essa informação. É apenas uma tese de quem já foi assessor de imprensa de órgão público e que quando você quer, às vezes, amenizar, minimizar uma crise, você traz uma pauta positiva para que os efeitos sejam minimizados ou a pauta mude um pouquinho. Afinal de contas, a imprensa do Recife tem dando muito ênfase a essa questão. Eu ontem até na pelada encontrava na nossa pelada, nosso racha, né? Encontrava uma pessoa lá e disse, mas rapaz, a imprensa do Recife está toda falando mal de Raquel. Eu disse, olha, de jeito nenhum. Não tem ninguém falando mal de Raquel, não. Apenas existe uma crise que foi gerada e as notas dos sindicatos sempre foram valorizadas pela imprensa. Tem ninguém falando mal de ninguém. Ah, mas tem fulano. Ah, fulano é outra coisa. Um jornalista específico é outra coisa. Agora dizer que a imprensa inteira está falando mal de Raquel, aí não dá, né? E também a questão, né, Mário, da dificuldade de chegar ao governo para pedir uma resposta, pedir um posicionamento, porque a gente tem passado muito por isso. Essas entrevistas mesmo com o amado Daniel Coelho, que a gente conseguiu ontem, foi com o assessor pessoal dele, não foi com o assessor da pasta, nem alguém de dentro do governo, porque está muito difícil. A gente entende que eles estão se organizando, mas ainda faltam essas pessoas para fazer essa ponte entre a imprensa e o governo, né, para que a gente possa ter a resposta deles. Então a gente fica só com a resposta dos sindicatos, por exemplo. É verdade. A equipe ainda está... Ontem eu conversava com o pessoal da comunicação, eles ainda estão se organizando, Laís. Ainda não tem uma definição, né, de quem serão. Um corpo definido, principalmente da imprensa. Porque como eu acho que são mais de 20 jornalistas que tinham no governo do PSB e todos vão ter que ser substituídos. Aí também, além do critério político, tem um critério também da questão envolvendo, né, o técnico, né? Porque jornalista que vai ser assessor eu sempre vou defender isso. O jornalista que eu trabalhar em área política tem que entender de política. Não basta só escrever bem ou ser só admirador do político. Se não entender de política vai ser um problema. Ou então que a pessoa não entenda quando ela chegar num órgão político, ela vai entender como funciona a política, ela passa a entender. Porque ficar só na função de marcar release, de enviar release, de enviar texto para a imprensa e marcar a entrevista, vai ser o primeiro que voa, né, quando tiver uma necessidade de tirar. Pois é, e até porque, né, vai precisar em algum momento saber pelo menos gerenciar uma crise, né, como essa. Saber quem é a oposição, quem é a situação, qual é o papel do vereador, qual é o papel do deputado, né, quais os programas. Olha, é inadmissível que um jornalista não conheça os programas políticos da cidade que ele mora ou do estado, né? No caso, Caruaru, por exemplo, a pessoa que trabalha na prefeitura não conhecer. Ah, quem fala de política na rádio cidade? É Mário Flávio e Marco Aurélio. E em tal rádio, é fulano e Beltrano. Então, a pessoa tem que conhecer isso. Senão, ela vai ter problema até na hora de mandar uma nota e na hora de responder uma questão. Perfeito, Mário. 10 horas tem mais política no Manhã Cidade com você, não é isso? Isso mesmo. A gente hoje vai entrevistar o secretário de Cultura, Silvério Pessoa, que inclusive foi nomeado hoje no Diário Oficial oficialmente. Ele vai falar sobre expectativa de carnaval, pré-carnaval, a semana pré aqui em Caruaru, também o que ele pensa do São João e por aí vai. E às 11 horas, o professor Marco Aurélio, ele segue nas entrevistas com os vereadores de Caruaru. Hoje ele recebe o Cabo Cardoso. Perfeito, Mário. Obrigado e até amanhã. Muito bem, Mário. Obrigado. Até amanhã. Agora a gente fala de futebol.